Fala pessoal, tudo beleza? Meu nome é Rodolfo Moreira e esse é o curso de Lógica de Programação. Bom, dando continuidade aqui ao nosso projeto, né, a gente já conseguiu fazer a formatação, alimentar também, alimentar tanto a tabela de registro de gastos quanto o nosso total geral. A gente criou uma função que serve tanto para entrada quanto para saída e nos deu a base para fazer a parte do total geral. Deixa eu atualizar aqui, que eu tinha colocado o valor de moeda aqui também. Bom, agora o que a gente vai fazer? Uma boa prática aqui dentro do código, em todas as funções, toda vez que a gente faz uma função, é que a gente comente aqui anteriormente com o nosso tipo de comentário de bloco, descrevendo como é que é a função. Primeiro coloco o nome da função, né? Aqui, ó, formatação data. E aqui a gente depois coloca os parâmetros. Por exemplo, data, que é o nome do parâmetro, né? Aqui é a data para formatação. E aqui a gente pode utilizar, deixa eu só dar um espaço aqui também, aqui a gente pode utilizar acentuação dentro do comentário que não tem problema nenhum, né? Então, depois que eu coloco aqui quais parâmetros e o que é o parâmetro em si, a propósito, eu coloco aqui que a data, né? Eu primeiro coloco qual que é o tipo dela, é o costume que eu faço, é uma string e é uma data para formatação, né? E aqui embaixo eu coloco mais um pouquinho um resumo falando da função, né? Essa função tem como objetivo formatar, primeiro, receber a data no padrão, posso colocar como americano, e devolve a data na formatação brasileira. É mais ou menos assim. Primeiro eu tenho o nome da função, né? Que é o function. Se a gente for colocar assim, o nome da função. Depois eu coloco o input, o que entra por essa função, né? Por exemplo, aqui, ó, o input vai ser o data em si. Coloco uma description, pode ser. E aqui tem a descrição do que é, o que essa parte faz. E depois eu posso colocar aqui um output, o que ela retorna. Então toda função a gente tem um input, tem um output. Às vezes a gente pode não ter um input numa função, mas sempre a gente pode ter um output, né? Aqui, beleza. O output é a data formatada no padrão brasileiro. Então o que acontece? Aqui é uma coisa muito simples, até mesmo pelo nome da função, apesar de que quando você for pegar um projeto, o nome das funções vão estar todas em inglês. É muito interessante a gente colocar o que é o input, quais são os parâmetros que ele recebe, uma string, né? Data para formatação, depois a description dessa função, o que ela faz, depois qual que é o output dela, né? Aqui eu posso até colocar como data, né, em si. Ela devolve uma data também, data formatada devolve uma string, data formatada no padrão brasileiro. Basicamente esse daqui é essas saídas que a gente faz. E a mesma coisa a gente pode fazer para todas as outras, né? Por isso é uma boa prática, os comentários que a gente faz, para que seja bem fácil a próxima pessoa que pegar esse documento aqui e começar a trabalhar, ter um entendimento de que essa função faz, né? Essa função formatação data. Até no PHP, mais pra frente quando a gente for entrar falando do PHP, existe uma série de regras para fazer esses comentários e até mesmo quando a gente utiliza uma IDE como o PHP Storm, ele já define já quando você cria uma função e você abre um bloco de comentário, ele já define alguns itens como o input, ele puxa o input, ele puxa o output, sobrando só para você fazer uma descrição e isso se torna documentação também dentro do nosso sistema, né? Além de a gente fazer uma documentação externa, a gente faz uma documentação interna com os comentários. É bom ser bem objetivo, não perder muito tempo aqui escrevendo toda a parte do que faz, tal. Por exemplo, escrever uma carta da história da sua vida. Não, aqui é informações bem concisas, bem rápidas no seu description. No input a gente coloca os parâmetros e no output também. Aqui no output de alimenta a tabela, né, a gente coloca que ele pode devolver um HTML, né?
E aqui também no total de saídas e entradas a gente pode ter duas versões de output. E por isso a gente explica o que ela faz, né? Se a gente for comentar essa função aqui, como por exemplo, total de entradas, saídas, né? A gente pode colocar o input primeiro, que é um array. Aí eu coloco que é um array que ele recebe, né? Array de objetos. O tipo, que é um int, né? É um int que ele recebe, que é o tipo de registro. E aqui eu tenho o alimenta tabela, que é um boolean. Quando a gente fala boolean, acho que é assim mesmo que coloca, deixa eu dar uma pesquisada no Google, boolean, que é um booleano que ele é true or false, né? Um boolean, ele só é ou 0 ou 1, é um true or false que a gente coloca aqui. Então é do tipo boolean, verifica se é para alimentar o HTML ou não. E aqui a gente explica, né? Conforme eu coloco a description, posso colocar todo o objetivo dessa função, né? Ele determina essa função, determina qual o total de registro que você deseja. Se for 1, o parâmetro tipo, você pode até, para ficar melhor aqui, eu posso dar um Enter. Se for 1, o valor do parâmetro tipo, ele retornará o total das entradas. E aqui você pode ir falando, é claro, lembra como eu falei, não precisa explicar tudo à risca, porque um bom programador vai olhar e já vai entender. Mas tem coisas aqui que nem se alimenta a tabela, assim, que é muito interessante colocar. E aqui nesse description a gente vai definindo e vai colocando certinho o que essa função faz. Se você fizer isso, comentar todas as funções como se fosse preocupado com a próxima pessoa, cara, você vai ser... Eu falo cara, mas pode ser cara ou moça. Vocês vão ser programadores diferenciais, porque muitos programadores não comentam suas funções, não trabalham dessa forma, e isso é muito importante para que as pessoas tenham uma boa manutenção do código, né? Então, é muito importante você sempre colocar o nome da função, o input, o description e o output, o que ela retorna. E aqui no description ser bem objetivo, não perder muito tempo explicando tudo tal, mas é muito interessante que a gente deixe para que o nosso, principalmente essa função aqui, ó, total de entradas e saídas, que é muito complexa, né? Muito complexa, ela tem um nível de complexidade, não chega a ser extremamente complexa, a gente tem funções muito mais complexas que essa, mas ela tem um nível de complexibilidade um pouquinho superior dessas que a gente está trabalhando aqui. Então é muito importante explicar o que ela faz, né? Para que a pessoa, quando faça a manutenção, entenda o que está acontecendo. Então, é nessa parte aqui, eu não vou nem terminar, para que não fique tão maçante assim essa aula, mas é bem interessante colocar o input, description e o output aqui, que é o tipo de saída que vai, o mesmo exemplo que a gente deixou aqui na primeira função, beleza? Então, pessoal, na aula de hoje a gente viu a importância dos comentários aqui, não só para fazer os comentários, por exemplo, numa linha em si, mas para comentar as nossas funções, que é uma boa prática no mundo do desenvolvimento, no mundo da lógica de programação, informar o que a gente de fato está fazendo dentro dessa função. Certo? Se você gostou desse vídeo, deixe esse like, não deixe de se inscrever aqui no canal e até um próximo vídeo, pessoal. Valeu!